Você já imaginou um homem capaz de enxergar o futuro com olhos que vão além do tempo? Um homem cujo coração se enche de temor diante da glória de Deus, mas que ousa falar mesmo quando todos ao seu redor temem ouvir a verdade? Imagine Jerusalém, uma cidade antiga, cheia de templos, ruas estreitas e palácios grandiosos, pulsando com a vida de um povo que ora e luta todos os dias. Ali, no coração do reino de Judá, vivia Isaías, um homem de fé firme e coração sensível, escolhido para carregar a palavra de Deus, a voz que alertaria gerações sobre perigos, juízos e promessas. Ele não buscava fama, nem ouro, nem glória humana. Ele buscava o Senhor. E o Senhor, que vê além dos olhos mortais, olhou para ele e disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ser enviado por Deus não é um chamado comum. É aceitar a missão de enfrentar reis, confrontar a incredulidade do povo, denunciar a injustiça e ainda assim transmitir esperança onde parecia não haver. É carregar uma mensagem que muitos não querem ouvir, mas que precisa ser proclamada com coragem. Nos dias de Isaías, Judá vivia tempos de tensão, em meio à riqueza, orgulho e ameaças de impérios vizinhos. O rei Uzias, homem de grande poder, governava com força e prosperidade, mas seu coração se encheu de orgulho. Ele entrou no templo para realizar uma tarefa que não lhe pertencia, um ato de arrogância que o colocaria diante do juízo divino. Uma mancha de lepra surge em sua testa, lembrando que, por mais alto que seja o poder humano, jamais resiste à santidade de Deus. E foi nesse cenário de instabilidade, entre riqueza e orgulho, que Isaías recebeu sua visão mais impressionante. O templo se enche de uma luz que diminui, diante da santidade que ultrapassa a compreensão humana. Acima do trono, serafins com 6 asas proclamam, em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías, um homem comum, se vê confrontado com a glória absoluta de Deus. Ele pensa: o que farei? Sou homem de lábios impuros. Como poderei falar ao povo? E a resposta vem imediatamente, em forma de uma brasa tocando seus lábios, queimando seus pecados, purificando seu coração. Então a voz do Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? Sem hesitar, Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Nos anos que se seguiram, Isaías enfrentou reis e desafiou toda uma nação. Ele viu o orgulho de Acaz, que não confiava em Deus, mas buscava proteção na Assíria, uma aliança que traria apenas sofrimento. Isaías anuncia não apenas perigo, mas também esperança. Ele fala de Emanuel, Deus conosco, o Messias que viria. Cada palavra é uma mistura de juízo e promessa, de temor e esperança. Imagine-se caminhando pelas ruas de Jerusalém naquela época, ouvindo o profeta alertando sobre decisões ruins, sobre alianças perigosas, sobre o orgulho humano que pode destruir uma nação inteira. Ele alertava sobre reis que se achavam sábios, mas eram cegos, sobre generais que acreditavam ser invencíveis, mas estavam sob o controle de Deus. E então surge Ezequias, filho do rei Acaz, subindo ao trono em um momento crítico. Jerusalém cercada, o exército assírio avançando com arrogância, zombando do Deus vivo. Isaías, com firmeza e autoridade, traz a palavra de Deus. Não tenha medo, Jerusalém. Eu defenderei esta cidade. Diante do impossível, a fé do profeta se torna a ponte entre o céu e a terra, entre o desespero humano e a promessa divina. É difícil imaginar o medo que sentiam os moradores, olhando para muralhas imponentes e sabendo que milhões de soldados inimigos se aproximavam. Mas a coragem de Isaías, sua confiança em Deus, tornou-se o farol que guiava toda a cidade. Isaías também profetizou sobre o servo do Senhor, alguém desprezado, rejeitado, marcado pela dor, que carregaria sobre si
os pecados de muitos. Ele declarou que a redenção viria através do sofrimento, que o Messias seria o próprio sacrifício pela humanidade. Cada palavra era um eco de um futuro distante, uma ponte que atravessava séculos. Imagine como isso impactou o povo, ouvir sobre alguém que sofreria por eles, sobre alguém que viria trazer salvação, quando a realidade imediata parecia tão dura e injusta. O profeta não poupava críticas à religiosidade vazia. Ele denunciava a hipocrisia, a injustiça, a corrupção e a opressão. Ele clamava: não é o jejum que me agrada, mas libertar os oprimidos, dividir o pão com os famintos, dar abrigo aos necessitados. Ele confrontava os poderosos e incentivava os humildes, mostrando que Deus não se impressiona com rituais, mas com corações transformados. Ele lembrava o povo de que a verdadeira fé se manifesta em ações, em amor e justiça, e não apenas em palavras e cerimônias. Isaías também profetizou a queda da Babilônia, o exílio de Judá, mas trouxe visões de restauração e consolo. Ele anunciou que Deus criaria novos céus e nova terra, onde não haveria mais dor, pranto ou morte, e que o Senhor se alegraria com seu povo. Cada visão de redenção é uma promessa eterna, a esperança que atravessa gerações, que ultrapassa o tempo e toca o coração de quem se dispõe a ouvir. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe uma luz, e que a esperança não é apenas um conceito, mas uma promessa viva, concreta e alcançável. Isaías permaneceu fiel até o fim, enfrentando reis cruéis, rejeição e perigos inimagináveis. Sua própria vida seria sacrificada por sua coragem de proclamar a verdade. Antigas tradições dizem que ele foi cerrado ao meio, mas sua mensagem jamais se calou. A voz de Isaías continua ecoando até hoje, lembrando-nos da santidade de Deus, do juízo pelo pecado e da promessa de perdão e restauração. Ele nos mostra que coragem, fé e integridade têm o poder de transformar não apenas uma vida, mas toda uma sociedade. Enquanto o mundo continua a girar, reis vêm e vão, impérios se erguem e caem, a voz de Isaías permanece viva. Ela nos lembra que Deus está no controle, que a justiça será feita, que a esperança nunca morre e que a redenção é possível para todos aqueles que se voltam de coração sincero para Ele. Isaías não foi apenas um profeta de seu tempo. Ele foi a ponte entre Deus e a humanidade, o eco da glória divina, o arauto da esperança eterna. Cada palavra sua atravessa séculos, inspirando líderes, confortando aflitos e guiando corações perdidos. Ao refletirmos sobre a vida de Isaías, percebemos que sua coragem não nasceu da força humana, mas da convicção de que falava por Deus. Ele nos ensina que a verdadeira fé exige ação, que o medo não pode silenciar a verdade e que a esperança deve sempre superar o desespero. Ele nos mostra que, mesmo em tempos de crise, é possível caminhar com confiança, falar com coragem e viver com propósito. E quando pensamos no Emanuel, que significa Deus conosco, lembramos que Isaías não apenas falou de um futuro distante, mas nos conectou diretamente com ele. Ele antecipou a vinda do Messias, descrevendo o sofrimento e a glória que viriam, e nos deu uma narrativa que nos guia até hoje. Cada palavra de Isaías é uma ponte entre passado, presente e futuro, entre desespero e salvação, entre medo e fé. A mensagem de Isaías é clara. Mesmo diante do caos, do medo e da incredulidade, existe esperança. Mesmo diante do orgulho humano, da arrogância dos poderosos e das ameaças de impérios, a palavra de Deus permanece firme, transformando corações e guiando o futuro. Cada uma das profecias, cada advertência, cada promessa é um lembrete de que Deus vê além e que sua justiça, misericórdia e amor são eternos. Isaías nos desafia a refletir sobre nossa própria vida.
nossas escolhas, nossos medos e nossa fé. Ele nos inspira a sermos corajosos, a falarmos a verdade, a lutarmos pela justiça e a nunca perdermos a esperança. Ele nos mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem um plano. E que cada ação guiada pela fé pode transformar não apenas a nós mesmos, mas todo mundo ao nosso redor. Ao longo de toda a sua vida, Isaías mostrou que ser profeta não é apenas prever o futuro, mas também viver com integridade, coragem e fé, e inspirar outros a fazer o mesmo. Ele nos lembra que palavras têm poder, que a verdade deve ser proclamada e que a esperança nunca deve ser abandonada. Ele nos desafia a olhar além do imediato, a confiar no invisível e a acreditar que a justiça, o amor e a redenção são possíveis. E assim, a história de Isaías se desenrola diante de nós, como um rio de fé, coragem e esperança. Ele nos convida a caminhar com Ele, a ouvir Sua voz, a compreender Suas palavras e a nos conectar com Deus de forma profunda e transformadora. Isaías não é apenas um profeta do passado, ele é um guia para o presente, uma inspiração para o futuro e um lembrete eterno de que Deus está conosco, sempre, em todos os tempos e em todas as circunstâncias. Ele enfrentou reis, desafiou nações, proclamou verdades difíceis, previu o futuro, anunciou o Messias, denunciou injustiças e trouxe esperança. E mesmo com todo esse peso, ele permaneceu firme, fiel e confiante. Isaías nos ensina que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente, mesmo quando o medo está presente. O legado de Isaías continua vivo. Cada vez que lemos suas palavras, sentimos a força de sua fé, a profundidade de sua visão e a intensidade de seu compromisso com Deus. Ele nos lembra que, mesmo em tempos de crise, mesmo diante da incredulidade e da injustiça, é possível permanecer firme, falar a verdade e viver com esperança. E assim termina nossa jornada pela vida e ministério de Isaías, o profeta que viu o futuro, que enfrentou o impossível, que proclamou a verdade e que nos legou palavras que atravessam os séculos, transformando vidas, inspirando corações e apontando para o maior de todos os salvadores, Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Obrigado por assistir até o final. Nos diga nos comentários o que você gostaria de assistir no canal. Até a próxima e fiquem com Deus.